Olá, crianças! Vamos para mais uma aula do Ler e Escrever, Mata Atlântica, atividade 2C, páginas 53 a 56. Etapa 3. Fatores que podem afetar o equilíbrio da natureza. Atividade 3A. Desmatamento e impacto ambiental. Número 1. Temos estudado até o momento o desmatamento e as ações humanas que costumam provocá-lo. Neste momento, vamos ampliar um pouco mais as informações para a preparação do seminário. Leia com atenção os textos a seguir. Então, você vai fazer a leitura deste texto: desmatamento e impacto ambiental, problemas climáticos, aumento da população, fogo e energia elétrica e estradas, tá? Nós vamos grifar as partes importantes do texto e depois nós vamos fazer a página 55, colocando aqui as informações principais de cada um dos textos. Bom, eu espero que você já tenha lido o texto e que você já tenha aí riscado no seu livro o que você acha que são as partes mais importantes. Então, agora você vai comparar com o que eu marquei aqui, tá? Então, desse primeiro texto, desmatamento e impacto ambiental, estão aí as partes grifadas. Do segundo texto, problemas climáticos. Da terceira parte, aumento da população, fogo e energia elétrica e estradas, tá? Então, agora vamos para os outros exercícios. Retome a leitura do texto em duplas, peguem o marca-texto e mãos à obra. Isso a gente já fez. Assinale as ideias mais importantes de cada subtema e socializem com os seus colegas. Vocês estão em casa, então não vai dar para fazer dessa forma. Releia os trechos grifados, descubra a ideia central de cada subtema e escreva no quadro seguinte. Então, agora, a ideia não é copiar tudo que a gente grifou. A ideia é a gente marcar, escrever qual é a ideia central de cada uma dessas partes do texto. Então, agora nós vamos escrever as informações principais de cada um dos subtemas. Então, o primeiro, desmatamento e o seu impacto. O que a gente viu lá? Que as ações humanas, elas aumentam o desmatamento, gerando assim mais prejuízo para o meio ambiente, tá? Então, vamos escrever. As ações humanas aumentam o desmatamento e geram prejuízos para o meio ambiente. Problemas climáticos. O que a gente viu lá no texto? Que conforme a gente tira as florestas, né, a Mata Atlântica principalmente, a gente diminui a quantidade de chuvas. Então, a retirada das florestas acarreta em menores quantidades de chuvas. Aumento da população. Conforme a população vai aumentando, as cidades também vão aumentando. E com isso vai diminuindo o espaço reservado para a mata, né? As matas vão sendo tiradas para que possa ter esse crescimento da cidade. Então, esse foi o principal desse subtema. O aumento da população e o crescimento das cidades diminui
progressivamente as matas, porque essas matas vão dar lugar para as cidades. O fogo. Infelizmente, a queimada é um outro aspecto que contribui muito para o aumento do desmatamento, né? É muito preocupante para a preservação das florestas. As queimadas são outra preocupação para a preservação das florestas. E algumas vezes essa ação é feita pelo homem. O homem provoca a queimada para abrir espaço, para construir cidade, para plantar, para criar animais, né? E energia elétrica e estradas. A gente viu também que a construção de usinas para gerar energia e as estradas também contribui para o desmatamento, né? Porque para construir uma estrada é preciso derrubar uma parte da floresta para aquela estrada passar. Então, essa é a ideia principal desse texto, dessa parte. A construção de usinas e de estradas também causam desmatamento e prejudicam a fauna e a flora. Tanto prejudica os animais, como também prejudicam as plantações, a vegetação. Então, essa foi a página 55. E para finalizar, o exercício 4, na página 56. Elabore um esquema de palavras observando as ideias principais do texto. Então, aqui eu coloquei desmatamento, que é o assunto principal que nós estamos conversando, e quais são as causas do desmatamento, né? Ação humana, queimadas, construção de usinas e estradas, aumento da população, problema climático. Então, você vai fazer aí no seu livro, na página 56, você vai copiar esse esquema de palavras. Quando você terminar, tira uma foto e manda para a professora. Qualquer dúvida, estou à disposição.